Semana passada saiu uma pesquisa, até o pessoal do Placar Aberto comentou sobre ela, da Infomoney, né? O Flamengo apareceu nessa pesquisa com 24,5% dos torcedores no Brasil. O Corinthians com 19,7%. A diferença é muito pequena. É pequena. É pequena. E outra coisa. O Flamengo vive hoje um dos maiores momentos da sua história. Que se compara àquele momento da época do Zico. É maior da época do Zico? Não, tinha o Zico, tá? Nesse momento, apesar de todas as conquistas dele, e o Corinthians numa fila, como ele acabou de falar, de 6 anos sem ganhar título. Se mantém aqui, ó. Se mantém, e tá chegando no Corinthians. E como na fila dele, maior de todas, o Corinthians sempre teve torcida crescendo. O Corinthians está chegando no Flamengo, mesmo sem viver um grande momento. Nação flamenguista, né? A mídia paulista trazendo mais uma vez, né? Esse assunto à tona, né? A torcida, né? O Flamengo, saiu a pesquisa aí, o Flamengo tá com 24,8% da torcida, né, no futebol brasileiro. O Corinthians tem 19,4%, se eu não estou enganado, né? Mas para eles o Corinthians está chegando, né? Mas pessoal, vale ressaltar ali que vamos lá, são mais de 5 pontos, né? 5 pontos, para você ter uma noção, seria a torcida do Cruzeiro, a torcida do Botafogo e a torcida do Fluminense junta, né? Dariam 6 pontos, né? Mais ou menos isso, né? Então, pessoal, eu acho que não tá chegando, não é como vocês estão tanto falando aí que a torcida do Corinthians está chegando, a torcida do Corinthians está chegando, não é bem assim, né? Inclusive, ressalta aí que mesmo o Flamengo estando ganhando, estando num bom momento, essa torcida não consegue, né, ganhar força, né? Eu não vejo assim, né? Eu não vejo assim até porque essa pesquisa aí tem uns pontos percentuais para mais ou para menos, né? Um exemplo que eu vou dar aqui, né? Se o Flamengo hoje está mais ou menos ali 5 pontos à frente do Corinthians, essa vantagem pode ser bem maior, né? Pode ser 3 para mais para o Flamengo, que já vai para 8, e pode diminuir mais 3 para o Corinthians, que diminui para 16. Quer dizer, o Flamengo iria ali para seus 28 pontos e o Corinthians ficando com 16. Então, pessoal, não é bem assim, né? A torcida do Corinthians é grande, mas equivale a do Flamengo ainda, né? Vamos acompanhar o corte pra gente entender créditos do vídeo, Placar TV, link na descrição. Vamos ver o que é que eles falam. Afinal do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. Jornalisticamente falando, o que é o que me interessa aqui no programa com a marca Placar, e falando daquilo que eu tenho como respeito ao futebol de história, o Corinthians é o time que eu mais respeito, em termos de gigantismo, em termos de importância aqui no Brasil. É o clube, para mim, mais popular. Desculpa o Flamengo, mas para mim é o Corinthians, tá bom? É o Corinthians, é a torcida que mais fervorosa, que é mais apaixonada. Aliás, em cima disso, semana passada saiu uma pesquisa, até o pessoal do Placar Aberto comentou sobre ela, da Infomoney, né? O Flamengo apareceu nessa pesquisa com 24,5% dos torcedores no Brasil. O Corinthians com 19,7%. A diferença é muito pequena. É pequena. É pequena. E outra coisa. O Flamengo vive hoje um dos maiores momentos da sua história. Que se compara àquele momento da época do Zico. É maior da época do Zico? Não, tinha o Zico, tá? Tinha o Zico e o Campeonato Brasileiro era... a Libertadores ainda não era, entendeu? Começava a ser... Enfim, digamos que se equivale. O Flamengo não consegue crescer nesse momento, apesar de todas as conquistas dele. E o Corinthians, numa fila, como ele acabou de falar, de 6 anos sem ganhar título. Se mantém aqui, ó. Se mantém e tá chegando no Corinthians. E como na fila dele, maior de todas, o Corinthians sempre teve torcida crescendo. O Corinthians está chegando no Flamengo, mesmo sem viver um grande momento. É verdade. E é verdade. E outra coisa, né, o que essa pesquisa também mostrou. Se você somar Palmeiras, São Paulo e Santos, não dá do tamanho da torcida do Corinthians. Ou seja, no estado de São Paulo hoje 50% Corinthians, 50% dividido o resto.
Temos quase 45 milhões de pessoas no estado Põe de São 20 para arredondar, para ficar mais fácil a 20. sua conta. Então tem Tá 20 milhões de corintianos só no estado de São Paulo. Não. São Paulo tem 40 milhões de pessoas, não é isso? Então, metade 20 milhões do Corinthians. Você tá falando que metade é corintiano? Metade de Corinthians. Sim, metade é Corinthians. No Rio de Janeiro, Então, 20 vê se eu milhões, tô né? certo na minha conta. Se você somar Palmeiras, São Paulo e Santos, eles não dão o Corinthians. Não dão o Corinthians. Não dá o Corinthians. No Rio Não, de Janeiro, nós temos 20 milhões de pessoas. Não, lá a diferença é muito maior. Só que, qual é a vantagem que o Corinthians leva em relação ao Flamengo? O Corinthians tem a grande parte da sua torcida se concentra na região mais rica do Brasil. Então, o poder de consumo do corintiano é muito maior do que o flamenguista. Isso se reflete de que jeito? Nas arrecadações. Então, apesar do Flamengo jogar num estádio para 75 mil pessoas e ter uma média de público maior que a do Corinthians, o faturamento dele é menor. Por quê? Porque o poder aquisitivo da torcida do Flamengo é menor do que a do Corinthians. Então o Corinthians tem condições de colocar o ingresso, 60, 70, 80, média, né? 60, 70. O Flamengo não pode fazer isso. Porque se fizer, não enche o estádio. Não enche o estádio. Então você pega o Campeonato Brasileiro do ano passado, média de público, Flamengo em primeiro lugar. Joga no Maracanã. Tá? Se o Corinthians tivesse a possibilidade de jogar no Maracanã, lá em Itaquera, para mim seria a mesma coisa. Para mim seria a mesma coisa. Eu acho que E aí você pega a média de arrecadação, Palmeiras e Corinthians na frente do Flamengo. Eu acho que tem uma coisa pra mim que não preciso nem ir aos números matemáticos. É só você analisar a proporção do que acontece. É a valorização do produto. O torcedor do Corinthians valoriza o Corinthians. Sim. Na ruim, na boa, no campeonato mais fraco, no campeonato mais forte. O torcedor do Flamengo esse ano abandonou o Flamengo na final do Campeonato Carioca. Primeiro jogo. No primeiro jogo. Tudo bem. O segundo tinha 60 e pouco. Ok, Mas o que mais me chamou a ao atenção... longo do campeonato. Mas o que mais O me chamou a público foi atenção... muito menor. Sim. O Flamengo era pra ser sold out. Isso que eu ia falar. Você tá no melhor momento, com o time que tem, com o Felipe Luiz. Mas tô jogando contra o Madureira. E daí, meu amigo? Vai lá no Mas jogo. em um dos jogos que o Entendeu? Flamengo fez fora do Rio de Janeiro, caiu aquele mito de que ele lota todos os estádios. Teve um dos estádios aí que ele não... Não, foram 3 jogos Ele não no Nordeste. conseguiu lotar. Quando o time principal estava, é bom dizer isso. Vamos lá. No Nordeste, pessoal, era o Sub-20 que estava jogando e os preços dos ingressos mais baratos chegava próximo dos R$400, entre 300 e R$400. Né? Isso Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, jogando a torneios, Sim. se preparando lá. Mas é o Flamengo, cara. Flamengo. É o uniforme do Flamengo. Ele jogou para 3 mil pessoas no Nordeste. 3 mil pessoas. Entendeu? Tudo bem que o ingresso não estava tão barato, mas enfim. Mas ok, né? mas é a chance de você ver tal. Mas não se justifica. Deixa eu dar um pitaquinho rápido Não de se dinheiro. Porque que é sabe importante... Quantos jogos seguidos o Corinthians tem isso. mais de 40 mil pessoas? Tá. Quase 30. Tava com 28 até outro dia. Quase e deve 30, tá- é quase um ano E já. vai com mais- ter. Vai ter teve direto. todos os tipos de jogos nesse período, hein? De jogos. Sim. Corinthians jogou teve com jogo Mirassol, ruim, time Corinthians reserva, teve jogo sem ruim, estar com reserva, pá, com o time já eliminado, Campeonato não. Brasileiro, Campeonato Só uma Paulista, informação Sul-Americana. importante. Teve um jogo do Corinthians aí com 48 mil pessoas. A renda foi de 3 e uns quebrados. Não chegou a 4. E teve um jogo do Palmeiras com 10 mil a menos que ultrapassou os 4. É porque o ticket médio do Palmeiras é mais caro. Muito caro O ticket médio do Palmeiras é o mais caro do Olha Brasil. só que coisa louca. Então, quer dizer, o Palmeiras com 38 mil pessoas, o Corinthians com 48 mil. Com 10 mil a menos, num desses jogos, eu não vou lembrar qual, tá? Tinha anotado, perdi a anotação. O Palmeiras fez uma renda de 800 mil reais a mais do que o Corinthians por causa No do ticket Campeonato médio. Paulista, acho que bateu mais de 5 milhões do Palmeiras agora, 5 milhões e meio. Outra coisa que eu estava... Toda vez que eu vejo essa menina, desculpa, eu não sei se ela é casada, eu acho ela tão bonita, velho. Toda vez que me chama atenção. Essa torcedora do Palmeiras que ela põe a mão no... Olha lá, essa daí, ó. Eu acho ela muito bonita, cara. Toda vez me chama atenção. Outra coisa, a gente tá falando... posso minha fazer prima. observação? Você pode o que você é o É a Messi prima do Sorvete. Flávio Minha Gomes. A gente pode ter... Ué, mas parabéns a ela. É minha Pode ter prima uma reação, e é... eu tô achando engraçado, pô. E é Mas ela é freira. bonita, gente. E falou Nossa. que é prima e freira. Com você. Você concorda comigo? Ela é muito bonita, Eu achei cara, que você menina. foi super elegante. Ó, não sei se ela é casada ou não, mas ela é muito linda. Ela é linda. É um elogio pra ela. O marido e um parabéns. dela pode ter 3 metros E de um altura. parabéns ao marido dela, entendeu? Parabéns, ela é linda. Bom, o que eu quero falar é o seguinte. Dito isto, Dito isso, A respeito do campeonato regional, estadual.
quantas datas a FIFA engole do calendário durante o ano. Nossa. Então o problema não é o campeonato regional. O problema é a FIFA. Por exemplo, nessa data. Nação flamenguista, a mídia paulista mais uma vez trazendo à tona nessa questão aí de torcida, né? Primeiro vamos debater aqui sobre o assunto e primeiro também vamos trazer os números reais, né? Sorman diz aí que o Flamengo saiu na pesquisa com 24,3%. Ele já diminuiu 0,5% aí, né? Na verdade foi 24,8%. Ele diz que o Corinthians está com 19,7%. Na verdade está com 19,4%. Ele já aumentou mais 3%, né? Só aí ele já tirou quase um ponto, né? Pessoal, questão de torcida. Outra coisa que eu quero frisar aí, né? Eles falam aí que a torcida do Corinthians, por exemplo, a torcida do Corinthians em São Paulo tem 40 milhões de habitantes, né? Eles dizem que metade da população é corintiana. Vamos lá, se é 40 milhões de habitantes, 30 milhões entendem de futebol. 30 milhões é torcedores. Um exemplo que eu vou dar aqui. Na minha casa são 7 pessoas. São 7 pessoas. Só quem entende de futebol sou eu. Nenhum outro sabe o que é futebol, não gosta de futebol, não sabe nem o que é um time de futebol. Então vocês têm que entender isso, né? Não é porque a população é 40 milhões que todo habitante tem um time de futebol. Não existe isso, pessoal. Estou que não entrou na cabeça, né? Ainda de muitos, né? Quer dizer, são 40 milhões de habitantes. Quando se fala em habitantes, é todo cidadão, todo habitante, né? Mas nem todo habitante torce pelo time. Eu vou botar, eu tô quebrando pouco, eu tô quebrando só 10 milhões, né? Geralmente esse número é bem maior, né? Mas não é só em São Paulo, não. É em todos os estados do Brasil. Tô botando só a comparação. Se tem 40 mil habitantes, eu tô tirando só 10 mil. Você tira pelo um exemplo. Pessoas baixa renda, pessoas que não entendem de futebol. Nem sempre você torce pelo um time de futebol. Não existe isso. Geralmente, tô dando um exemplo aqui, né? São 8 pessoas. Um exemplo que eu tô dando na minha casa. Só quem torce pelo um time sou eu. Nenhum outro sabe o que é futebol. Sabe o que é futebol porque sabe, mas não torce pelo um time, não tem paixão pro time nenhuma, né? Tô dando um exemplo. Quer dizer, 40 milhões eu tô tirando só 10 milhões aí. Sobra 30 milhões, né? 30 milhões para dividir para os times tudinho, né? Essa é uma conta mais ou menos, né? Porque nunca que você, quando for fazer uma comparação, se a população é 40... Por exemplo, a população do Brasil são 200 milhões. Nunca que a gente pode botar 200 milhões para dividir para esses times, não. Aí vai quebrar mais ou menos uns 70 milhões, pessoal. 70 milhões não torce por ninguém, não sabe o que é futebol. É apenas uma lógica, né? Mas quando se fala de torcida do Flamengo, é a torcida gigante. Inclusive ele cita aí que o Flamengo parou de crescer. Não é que o Flamengo parou de crescer, a torcida do Flamengo já é gigante, né? E a do Corinthians cresceu. Eu não vejo crescimento na torcida do Corinthians, né? Você, como eles mesmos dizem aí, o Corinthians não ganha nada. Qual era o motivo dessa torcida estar crescendo? Qual é o motivo? É porque... Não tem motivo. Só porque contrata um jogador, você acha que a torcida vai aumentar? Não existe. Eu não acho que a torcida do Corinthians está aumentando. E se alguém tiver aqui alguma opinião, possa deixar aqui. Por que? Dizer o motivo, né? Por que essa torcida do Corinthians está aumentando? Não vejo, né? É do Flamengo, é o melhor time das Américas. É o time que só tem motivo, né, para você torcer. Não tá crescendo, eu tô imaginando uma que não paga ninguém, que é salários atrasados, que não ganha título. Por que essa torcida tá aumentando, né? Precisamos descobrir, pessoal. Tem uma torcida que ganha tudo. Uma torcida que é motivos... hoje a gente não vive de chacota. A torcida paga seu salário, está com 13 anos que não atrasa seu compromisso. Ganhando título, sempre que entra para brigar por título, não está crescendo, né? Segundo eles, né? Mas a torcida do Corinthians, que é uma torcida que faz tempo que não ganha um título, sequer um campeonato paulista, é motivo de chacota. Sempre eu vejo torcedor sendo humilhado aí por motivo de chacota, que não paga ninguém, que é o clube que está falido, está crescendo. Só não estou entendendo esses pontos, né? Eu acho que os times deveriam até estudar para saber por que o Corinthians está crescendo e os outros não, né? Mas é isso, né? Sempre vai ter essa discussão, a discussão sadia, né? A torcida do Flamengo, a torcida do Corinthians, a torcida do São Paulo. Mas temos que ser realistas, né? Hoje, primeiro é a torcida do Flamengo,
depois a torcida do Corinthians, né? E sobre esses jogos do Nordeste que não deu ninguém, porque exploraram demais, pessoal. Primeiro que o Flamengo veio com um time aqui, não foi... Eu nunca vi o Corinthians jogar campeonato estadual com um time sub-20. Pode até ter um time reserva, não ser o time principal, né? Mas o Flamengo joga as 6 primeiras rodadas do campeonato estadual, não é de hoje, com um time sub-20. O Flamengo mandou um time sub-20 pro Nordeste, cobrou ingressos ali entre 300 a 600 reais. Aí explicado o motivo, né? Mas fazer o quê, né? Então é isso, pessoal. Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal FlaTube e até a próxima.